Castelo forte é nosso Deus. Para que você seja abençoado por esta palavra, eu quero convidá-lo a abrir as Escrituras no Novo Testamento. Na carta do apóstolo Paulo aos crentes, aos cristãos que estavam na cidade de Filipos. Filipenses, capítulo 2, e leremos do verso 5 até o verso 8. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Mantenham a palavra do Senhor em suas mãos, mas eu quero convidá-los a fechar os seus olhos, porque nós vamos pedir a Deus que Ele mesmo fale ao nosso coração. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida e também agora será exposta. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor ilumine mente e coração dos meus irmãos, mente e coração dos ouvintes, para que, ouvindo a Tua palavra, possam ter nesta palavra vida, e vida em Cristo Jesus. Esta é a oração que faço, e faço no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Palavra de Deus para os nossos corações. O título desta mensagem é: o Rei da Glória se esvaziou. Chegamos a dezembro, e o que os corações das famílias são lembrados em dezembro é principalmente do período da época do Natal. Alguns estão muito ansiosos, porque poderão ver alguns irmãos, parentes, amigos. Estão ansiosos, as crianças talvez ansiosas com o presente ou os presentes. Ansiosos com a ceia. Tudo isso faz parte desse momento festivo, desse momento de celebração, um momento que nós chamamos de Natal. E a história do Natal é de fato e de verdade a história mais linda, mais bela de todos os tempos. Sabe por quê? Porque ela fala de um mistério, o mistério da encarnação, ou seja, de que o Deus da graça se fez homem, aquele que é o Rei dos reis se fez servo, aquele que é o incomensurável se enfaixou de panos, aquele que é o infinito, ele entrou no tempo, aquele que é o eterno se inseriu na história humana, aquele que é o exaltado sobre todos e acima de todos, se humilhou até a morte. E como disse Paulo no texto que nós lemos, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O Natal traz à nossa mente, ao nosso coração, que o dono do mundo, ele não nasceu num palácio, mas numa estrebaria. Não nasceu sobre os holofotes da popularidade. Ao contrário, não havia lugar para ele na cidade de Belém,
Na cidade do pão não havia pão para o mestre. Ao nascer, foi perseguido por Herodes, nós bem sabemos, e precisou cruzar o deserto da Judéia. Subiu as colinas rochosas do Monte Sinai e atravessaram um ardente deserto em sua fuga para o Egito. Aquele que é Senhor dos céus e da terra, ao se encarnar, precisou fugir. Jesus nasceu em uma família simples, uma família pobre, cresceu numa cidade que era de má reputação, Nazaré. Começou o seu ministério como um rabino, um mestre itinerante. Não tinha sequer, como nós sabemos, como ele mesmo afirma, um lugar para reclinar a sua cabeça. Os seus primeiros discípulos foram pescadores, pessoas simples, pessoas que a grande Jerusalém, onde era o cerne da religião, olhava para aqueles homens e chamavam aqueles de incultos, de simples e até mesmo de boçais. Esses foram os primeiros discípulos escolhidos do mundo. Mesmo sendo Jesus o dono do mundo, ele se fez pobre, mesmo sendo servido pelos anjos, e nós nos lembramos disso quando ele passou pela tentação. Após passar pela tentação, os anjos serviram a ele. Mesmo assim, ele se cingiu com uma toalha e levou os discípulos a se colocarem diante dele. E então lavou os pés dos seus discípulos. Aqueles mesmos discípulos que de quando em quando disputavam entre si quem era o maior, quem era o melhor, quem seria o líder daqueles que eram chamados por Jesus. O Natal nos faz pensar, nos faz refletir diante destas verdades, que no lugar do crente não pode haver vaidade, que o crente, o cristão, precisa caminhar como Cristo caminhou. A humanidade de Jesus denuncia e reprova toda a soberba dos poderosos, toda a autoridade daqueles que se dizem autores e governadores do mundo. Esse Jesus nos convida a aprender dele, porque ele é humilde de coração e simples. Esse mesmo Jesus nos ensinou que quem quiser tornar-se grande entre nós será aquele que servirá ao seu próximo. O Natal nos traz esta lembrança de que o Eterno fez morada conosco, que o grande eu sou se tornou o Emanuel, o Deus conosco, e trouxe a nós o grande exemplo de como viver, de como andar, de como caminhar e de como ser. É isso que o texto que nós lemos, quando Paulo escreve aos cristãos que estavam na cidade de Filipe, e a cidade de Filipe foi uma cidade em que Paulo permaneceu pouco tempo na sua segunda viagem missionária, mas que nesta viagem missionária o próprio Deus havia dito que ele deveria atravessar a Macedônia para que o evangelho fosse anunciado, pregado a povos que careciam conhecer a graça de Deus. A cidade de Filipe foi abençoada porque o Deus da graça enviou o evangelho àquelas pessoas daquela cidade. Foi na cidade de Filipos que quando Paulo e Silas pregaram o evangelho da graça, eles foram pisoteados, espancados, arrastados pela praça,
levados a uma prisão, colocados naquela prisão, mas enquanto eles sofriam as dores do dia a dia, as dores de servir a Cristo, eles louvavam, bendiziam e engrandeciam o nome do Senhor madrugada afora. Foi enquanto eles louvavam a Deus em meio às perseguições que a graça de Deus se manifestou salvadora, porque naquela noite, naquela prisão, sendo cuidado pelo carcereiro, ali então houve um milagre. As portas se abriram, o carcereiro pensou que todos tinham fugido e tentou se matar. Paulo disse: não faça isto, todos nós estamos aqui. E então aquele homem, curioso com aquele homem que, sendo espancado, sendo acusado de algo que ele não havia feito, sendo preso e maltratado, não pagou com a mesma moeda, não agiu da mesma forma, mas quando aquele soldado que era o seu carcereiro ia se matar, ele disse: não o faça. Perdão, graça, misericórdia. Aquele homem se impactou com aquela atitude e pergunta: o que eu faço? O que eu devo fazer para ser salvo? A palavra de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O evangelho começa a prosperar naquela cidade, não apenas com aquele carcereiro, mas antes com uma jovem adivinhadora, antes com uma vendedora de púrpura. Esses são os primeiros que foram evangelizados por Paulo. Mas ao final daquele tempo naquela cidade, uma igreja operosa se fixou naquele lugar. A graça de Deus se manifestou salvadora naquela cidade. E Paulo continuou o seu ministério, deixou uma liderança, deixou pastor, deixou presbíteros, deixou diáconos naquele lugar e continuou a sua viagem missionária. Agora, passou-se anos afinco. Paulo não está mais na Macedônia. Paulo está em Roma. Paulo está numa situação que não era incomum para ele. Ele estava preso. Mas naquela prisão em Roma, a alegria da salvação em Cristo suplanta tudo quanto ele viveu até chegar em Roma e estar preso. Ele se lembra dos seus irmãos em Cristo, lá da cidade de Filipe, e ao lembrar desses irmãos, recebe certamente notícias de que aquela igreja estava operosa, e era uma igreja operosa mesmo Paulo longe. Aqueles crentes permaneciam fiéis, mas havia desafios, havia problemas, tempestades, sejam internas e externas, vividas por aqueles crentes. E então ele escreve esta carta. Esta carta que nós, teólogos, chamamos de carta da alegria, porque Paulo cita o termo e as suas correlações sobre alegria, sobre contentamento, sobre felicidade em quase todos os capítulos. Paulo está preso, mas quer fortalecer o coração daqueles crentes, dizendo a eles que eles, apesar de saberem que Paulo estava preso, de que as provações eram certas, de que os inimigos estavam à porta, eles deveriam manter os seus corações alegres, porque a alegria do Senhor era a força daqueles homens e daquelas mulheres. Essa é a carta da alegria. Mas talvez nós possamos pensar: se é a carta da alegria, tudo que Paulo escreve nesta carta diz respeito a momentos de comunhão, de alegria e de felicidade. Não.
Paulo vai mostrar a nós que esta igreja, que ele amava, que desejava que os crentes fossem alegres, felizes, contentes, servindo ao Senhor, era uma igreja que, apesar das suas qualidades, ainda assim tinha gente como a gente, que morava e vivia ali, que não era perfeito, como eu e você não somos. E antevendo o que ele escreveria a respeito daquela realidade vivida pela igreja, em que algumas pessoas não estavam tão contentes umas com as outras, antevendo o que ele ia dizer, o capítulo 2, ele chama a atenção dos crentes sobre a verdade de como deve agir e como deve ser o nosso coração diante das questões da vida, diante das questões que é viver dentro da comunidade de fé e na sociedade. A nossa forma de viver, a nossa forma de nos expressar em todos os âmbitos da nossa vida devem seguir um preceito, deve seguir uma jornada. E esta é o que ele diz, Paulo, no capítulo 2, no verso 5, no início do texto que nós lemos, ele diz: tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A forma de nós resolvermos as nossas questões, a forma de nós vivermos para a glória de Deus, em todas as pelejas vividas por nós vocês precisam ter o mesmo sentimento que outrora houve e há no Salvador da vida de vocês. Por quê? E qual é e como é esse sentimento que outrora houve em Cristo? E Paulo está dizendo para que os seus ouvintes fossem imitadores dele. A forma que Jesus viveu é humilde, como servo, em todo o tempo. Verso 6, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele disse, e isso que ele está dizendo, Jesus, ele é Deus, é o Criador de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é todo-poderoso, mesmo sendo quem Ele era. Ele não julgou com usurpação ser igual ao Pai, e se humilhou, se esvaziou, verso 7, se esvaziou, Ele se esvaziou, Ele mesmo se esvaziou de todo a sua soberania, de todo o seu senhorio, assumindo a forma, e ele podia ter dito, a forma de homem, mas para mostrar o sentido do que nós devemos ser, ele diz que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a cada um de nós, mas não como nós no pecado, porque ele não teve pecado algum. Ele tornou-se um de nós e reconhecido em figura humana. Não bastou se tornar um servo, não bastou abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, mas a si mesmo. E é interessante porque o texto, Paulo diz que ele a si mesmo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Você sabe por que Paulo está no capítulo 2, no início da sua carta, dizendo isto? Que o crente deveria ter e sentir, assim como Cristo agiu e sentiu e viveu? Porque no capítulo 4, logo após, lá no final, ele vai dizer a respeito da realidade
de que duas irmãs que eram líderes naquela igreja, que eram bem vistas naquela igreja, que eram crentes, isso eu estou indo no capítulo 4, a partir do verso 2. Duas irmãs, Evódia e Sintique, que eram servas do Senhor, e ele vai afirmar isso no verso 3, que eram mulheres que estavam auxiliando com o seu amor, com a sua graça naquela igreja, e elas se esforçavam, e elas eram mulheres de Deus, elas não estavam longe do Senhor, porque Paulo vai dizer no fim do verso 3, que de todos esses que aqui estão, Evódia, Sintique, assim como Clemente, todos os nomes desses estavam no livro da vida. Todos eles haviam sido salvos por Cristo. Mas isso não impediu que aquelas irmãs estivessem vivendo dias de adversidades, dias em que elas, como companheiras de trabalho, não estavam concordando com tudo o que elas estavam fazendo. Talvez por esta situação, vendo que ele ia escrever isto, aquelas duas irmãs, ele disse que o crente precisa ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes que uma vez Cristo teve e ainda continua tendo. O Rei da Glória, o eterno Salvador, se esvaziou quando encarnou-se, quando nasceu naquela cidade, a cidade de Belém. Ele se esvaziou de toda a sua glória, tornou-se servos daqueles que deveriam ser os seus servos. Que exemplo, que graça. E isto é aquilo que nós precisamos nos lembrar. Nós fomos salvos pela graça, alcançados por Cristo Jesus, para em vivendo em novidade, nos parecermos com Ele, nos tornarmos como Ele, enchermos-nos dEle, para que diante dos desafios da vida, sejamos e possamos agir como Ele agiu. Nos desafios que eu e você temos, nós precisamos nos revestir de Cristo Jesus. Que nesse fim de ano, você possa trazer à sua memória que Jesus na cruz do Calvário morreu para que nós vivamos em novidade de vida. Para que o nosso velho eu fique no passado e vivendo nós para Cristo em tudo quanto venhamos a fazer, seja comendo, bebendo, caminhando, em família, em sociedade, em igreja, nós façamos para a glória de Cristo. Vivam para a glória dele e sigam o maior de todos os exemplos que todos que vieram antes de nós, que serviram a Deus, seguiram o exemplo de Jesus Cristo. Esse Jesus, que nos chama a viver em novidade de vida, que nos chama a ser seus discípulos, que nos chama a viver não para nós mesmos, é aquele que nos alimenta por sua palavra, mas também nos alimenta com a mesa posta e nos serve, e nos servindo, mostra-nos o quanto nós devemos servir uns aos outros. Castelo forte é nosso Deus.